4 razões pelas quais eu acredito que nós precisamos fazer esse movimento de ampliação da definição de idolatria. É muito prejudicial para nós trabalharmos com uma visão superficial do que é idolatria. E eu vou dar, então, 4 razões e vou ilustrar todas as razões com o capítulo 16 da Confissão de Fé de Westminster, para mostrar a vocês que a nossa confissão de fé tem uma utilidade devocional muito significativa. A gente olha para a confissão de fé e acha que é só uma formulação doutrinária, não é, árida. E eu quero mostrar a você que, na verdade, não é isso. A nossa confissão de fé tem um uso devocional fabuloso. Então, por que é importante aprofundar a noção de idolatria? Primeiro, porque ela amplia essa ampliação amplia também a nossa noção do que é servir a Deus. Ou amplia a nossa compreensão do que Deus quer de nós. A maioria de nós pensa no que Deus quer como um conjunto de atitudes. Deus espera que eu me comporte de um jeito. Isto é verdade? Parcialmente. Deus está interessado naquilo que você faz, mas Ele também está interessado nas razões pelas quais você faz o que faz. Porque alguém pode fazer tudo certo por razões erradas. Tudo certo por razões erradas. Por exemplo, eu posso pedir perdão a alguém. Pedir perdão é uma coisa boa? Sim ou não? Deus espera que eu peça perdão às pessoas? Sim, mas eu posso pedir muito mais interessado na maneira como as outras pessoas me verão como um cristão legal do que de fato interessado em obedecer a Deus naquela ocasião. E se eu fizer isso, eu estou substituindo Deus pela minha posição social nesse movimento. Ficou claro? Deus não está interessado apenas naquilo que eu faço. Deus está interessado nas razões pelas quais eu faço o que faço. Lembra do que a Bíblia diz em outro contexto? O homem vê o exterior, mas Deus vê o quê? Coração. Não significa que ele ignora o exterior, mas ele está interessado em algo mais profundo. E deixa eu mostrar para vocês como é que a nossa confissão de fé coloca isso de maneira belíssima. Parágrafo 1º do capítulo 16 da confissão de fé. Olha o que ele diz. Boas obras são somente aquelas que Deus ordena em sua santa palavra, não as que sem a autoridade dela são aconselhadas pelos homens, movidos de um zelo cego ou sob qualquer outro pretexto de boa intenção. Olha o parágrafo 2. Essas boas obras, feitas em obediência aos mandamentos de Deus, são o fruto e as evidências de uma fé viva e verdadeira. Por elas, os crentes manifestam a sua gratidão, robustecem a sua confiança, edificam os seus irmãos, adornam a profissão do Evangelho, tapam a boca aos adversários e glorificam a Deus, cuja feitura são criados em Jesus Cristo para isso mesmo, a fim de que, tendo o seu fruto em santificação, tenham no fim a vida eterna. É aquilo que Deus quer que seja feito à luz da sua palavra, mas como evidência de gratidão e movimento de uma fé viva e verdadeira. Preste atenção no que a confissão de fé vai dizer no parágrafo 7 agora. Olha que interessante isso. As obras feitas pelos não regenerados, um ímpio pode fazer uma coisa boa? Pode. Né? Um ímpio pode ser um bom marido? Pode ser um bom pai? Pode? Pode. As obras feitas pelos não regenerados, embora sejam quanto à matéria coisas que Deus ordena ser bom marido? Ordena. O ímpio pode ser bom marido? Pode.
Quanto à matéria, portanto, o ímpio está em conformidade com aquilo que Deus diz. E úteis, tanto a si mesmos quanto aos outros, contudo, presta atenção, porque procedem de corações não purificados pela fé. Não são feitas devidamente segundo a palavra, nem para um fim justo. Qual é o fim justo? A glória de Deus. São o quê? Pecaminosas. E não podem agradar a Deus, nem preparar o homem para receber a graça de Deus. Não obstante, o negligenciá-las é ainda mais pecaminoso e ofensivo a Deus. Por que é importante aprofundar essa noção de idolatria? Porque isso aprofunda o seu entendimento daquilo que Deus quer de você. Não é só assim uma questão de comportamento. Eu estou fazendo tudo isso aqui certinho. Não, não. Você pode fazer tudo certinho por fora e está tudo errado por dentro. Essa, aliás, foi a crítica feita por Jesus Cristo aos fariseus. Jesus Cristo chamou os fariseus de sepulcro caiado. O que é sepulcro caiado? Sepultura em dia 2 de novembro. Ok? Túmulo dia 2 de novembro. Por fora é o quê? Enceradinho, toda florida, bonitinha. Mas você olha por dentro, o que tem dentro? Podridão. Por quê? Porque os atos externos não estão sendo feitos em obediência ao Deus verdadeiro, mas estão sendo feitos por alguma motivação idólatra contrária à revelação divina. Então, aprofunda a nossa noção daquilo que Deus quer de nós. A coisa fica mais complicada, não fica? Fica mais complicada. É mais fácil cair no legalismo, não é? É dizer assim, o que Deus quer de nós é que a gente não corta o cabelo, não usa saia e não passa, e não tira os pelos da perna. Okay? Não assiste televisão. Isso é o que Deus quer. Okay? Existe muita gente que quando se depara com esse meu, o que eu faço agora? Pega o padrão de Deus que está lá em cima e faz o quê? Traz cá para baixo. Por quê? Porque aí você se satisfaz com você mesmo. Não cortar cabelo, não usar calça comprida e deixar de assistir televisão é uma coisa fácil de fazer. E fazer com que o seu coração seja exclusivamente do Senhor. Você pode fazer isso? Então, primeira razão pela qual é importante, aprofunda a nossa noção de quem Deus é, ou daquilo que Deus quer. Segundo, amplia o nosso senso de necessidade de redenção. Quando você compreende isso, a noção de idolatria, você compreende por que o que você faz, o que eu faço, é insuficiente. Porque ainda que esteja externamente adequado, tudo que nós fazemos sempre carrega as marcas de um coração que, no fundo, é idólatra. Veja o que diz o parágrafo 5º do capítulo 16. Ele diz assim: não podemos, pelas nossas melhores obras, merecer da mão de Deus perdão de pecado ou a vida eterna. Porque é grande a desproporção que há entre eles e a glória por vir. E infinita a distância que vai de nós a Deus, a quem não podemos ser úteis por meio delas, nem satisfazer pela dívida dos nossos pecados anteriores. E porque, como boas, procedem do Espírito e como nossas são impuras e misturadas com tanta fraqueza e imperfeição, que não podem suportar a severidade do juízo de Deus. Assim, depois que tivermos feito tudo quanto podemos, temos cumprido tão somente o nosso dever. E somos servos inúteis. Então, quando você compreende isso, fica claro que você não pode conquistar o favor divino por aquilo que você faz. Por melhor que seja a sua vida exterior. Por quê? Porque o problema não é apenas a nossa vida externa.
O problema é também a nossa vida interna. Terceiro, além de ampliar a noção daquilo que Deus quer, além de ampliar o nosso entendimento do porquê nós não podemos alcançar o favor divino, uma correta compreensão da idolatria amplia o nosso entendimento da graça de Deus. Aprofunda o nosso entendimento da graça. Porque se esses somos nós, e ainda assim Deus se movimentou em nossa direção, não porque Ele visualizou em nós algum bem, não é isso? Tem gente que acredita assim, não é? Acredita até em algum tipo de eleição eterna, mas uma eleição baseada em um mérito. Olha, Deus anteviu um bem em você. Que bem? O bem de que você haveria de crer, ok? Esse é o arminianismo clássico, não é? Deus anteviu. Então ele elegeu, mas ele elegeu com base em um bem que existe em você. Veja o que diz o parágrafo 6º do capítulo 16. Diz assim: não obstante o que havemos dito, sendo aceitas por meio de Cristo as pessoas dos crentes, também, atenção, são aceitas nele as obras deles. Não como se fossem nesta vida inteiramente puras e irrepreensíveis à vista de Deus, mas porque Deus, considerando-as em seu Filho, é servido aceitar e recompensar aquilo que é sincero, embora seja acompanhado de muitas fraquezas e imperfeições. Por que Deus nos aceita? Aceita as nossas obras, aceita o nosso culto, aceita a nossa obediência. É porque a gente faz o melhor? Não. É porque nós estamos em Cristo. E quando Ele recebe alguma coisa de nós, Ele recebe como se Ele estivesse recebendo de quem? Do seu Filho. Oração do início de culto. Está muito certa não, tá, gente? Senhor, recebe o que nós vamos fazer isso aqui. É imperfeito, mas nós fazemos de todo o coração. Sabe o que vale um coração todo sincero, todo pecador diante de Deus? Vale o quê? Pode mover o favor divino? Claro que não. Por que Deus aceitou o culto da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro hoje de manhã? É porque a gente prestou com toda a nossa força? É porque a gente foi sincero? É porque o violonista era bom? Foi por isso? Não. Foi por quê? Porque foi feito em nome de Jesus. Eu estou dizendo que sinceridade não é importante? Claro que não. O parágrafo diz que é importante. Mas não é isso que torna aceitável diante de Deus aquilo que a gente faz. O que torna aceitável é o fato de estarmos em Cristo. Então, isso amplia a nossa compreensão da graça de Deus. E por último, compreender essas coisas amplia o nosso entendimento de santificação. O que é santificação? Santificação é muito mais do que uma mudança de comportamento. É uma mudança de disposição interna. Isso é santificação. Ou seja, ser mais santo não é apenas deixar de fazer algumas coisas e passar a fazer outras, porque você pode, com algum condicionamento e uma boa terapia comportamental, deixar de fazer algumas coisas e fazer outras. Mas isso não significa que você foi necessariamente aproximado de Deus. O que é santificação? Santificação é mais do que a mudança do nosso comportamento. É a mudança das nossas disposições internas, dos nossos desejos e da nossa confiança. Quando a gente compreende isso, amplia a nossa visão do que é santificar-se. E eu termino com a leitura, então, do parágrafo 3º do capítulo 16 da nossa confissão de fé, que diz assim: o poder de fazer boas obras não é de modo algum dos próprios fiéis,
mas provém inteiramente do Espírito de Cristo. A fim de que sejam para isso habilitados, é necessário, além da graça que já receberam, uma influência positiva do mesmo Espírito Santo para obrar neles o querer e o perfazer segundo o seu beneplácito. Contudo, não devem por isso tornar-se negligentes, como se não fossem obrigados a cumprir qualquer dever, senão quando movidos especialmente pelo Espírito, mas devem esforçar-se por estimular a graça de Deus que há neles. Há muita gente que acha que recebeu de Deus uma vez na conversão de Cristo e que agora não precisa mais da ação de Cristo na sua vida, ok? Dá conta de viver a vida cristã sozinho, ok? Eu leio a Bíblia, eu faço minhas... Não dá. Porque é uma mudança de disposição interna. Ou o Espírito Santo trabalha no nosso coração, ou nós estamos fadados ao fracasso na santificação. Ninguém pode ser santo com a sua própria força. É necessário a força e o poder que procede do Senhor.